é preciso, muitas vezes, diferenciar para depois igualar. Diante de populações durante tanto tempo diferenciadas. Então, eu acredito por conta disso, por isso que eu sou a favor de cotas e de políticas de ação afirmativa que podemos falar depois. Mas eu também acredito na diversidade, porque mais é mais. Que é o que você está dizendo. Quanto mais experiências nós trouxermos, quanto mais experiências nós tivermos em todas as áreas, melhores nós seremos. Vamos imaginar assim, a população negra, se nós pegarmos os dados do IBGE, que juntam a população, segundo os termos do IBGE, a população preta e parda, corresponde a 56,4% do total dos brasileiros e brasileiras. O que significa você deixar à margem 56,4% da população. Eu sempre destaco que, nos Estados Unidos, a população chamada Afro-American corresponde a de 13% a 16%. Varia um pouquinho nessas estatísticas. Lá, eles são uma minoria. Agora, não dá para a gente chamar de minoria. No nosso caso, são maiorias minorizadas na representação. E eu me refiro à representação empresarial, à representação nas esferas públicas, nas esferas privadas, na educação, na saúde. É preciso reparar essa situação. Reparar vem da ideia também de reparar, de olhar. Então, é preciso que a gente olhe com muita atenção para isso. As mulheres também são maioria da nossa população e não têm o protagonismo que deveriam ter. E representação significa muito, significa experiência, conhecimento, privilégio, poder. Então, acho que essas fazem parte da nossa agenda da modernidade. Muita gente fala de identitarismo. Identitarismo não existe, porque é como se fosse uma doença. Eu falo de identidade, de políticas de identidade, que são políticas de justiça. E é isso que eu sempre falo também, né? A gente tem uma abordagem, né, dentro do nosso lugar de fala, do meu lugar de fala, que é a do homem branco. Então, assim, eu realmente tenho que mais observar e colocar pontos de vista onde eu acredito que são construtivos do que qualquer outro tipo de opinião que não vai agregar, também não vai ajudar. Mas dentro do que eu vivi, né, a história de onde eu venho, eu tive um privilégio de trabalhar talvez em uma das companhias mais diversas e mais globais do mundo, que é a P&G. Então, a P&G, ela já estava presente em 180 países, não sei ou mais. Então, ela já tem 180 anos ou mais de história também. Então, imagine que o que muitas vezes esses conflitos de pessoas migrando de um lugar para o outro, uma empresa que tem 180 anos já teve que estar na frente há muito tempo. Então, e óbvio, isso é um tamanho de mercado que atinge esses profissionais muito pequenininho. Então, eu entrei em 2007 no mercado na P&G e eu sempre falo que eu tive, de 7 chefes, eu tive 5 mulheres. 5 mulheres, sendo uma delas negra, 2007. Então, eu sempre convivi com um ambiente já diverso, que muitas vezes é engraçado, porque quem tem o privilégio de viver algo desse tipo, acha que o Brasil inteiro é assim. Então, eu, por um momento, eu tinha essas confusões. Não, pô, mas a P&G trata todo mundo igual. Então, eu sempre fui muito... Usava o exemplo que eu tinha dentro de casa e dentro da empresa onde eu trabalhei positiva, para muitas vezes negligenciar dores reais, então não reparar. O que eu tenho reparado hoje em dia, que é um pouco mais complexo, que é quando você vai dando conta de entendendo a história, né? É que não é só uma cota na faculdade. Ele é muito mais. Porque se eu tenho uma cota na faculdade, mas não tenho, eventualmente, um empresário negro que vai puxar pessoas da cota ou que entraram nesse processo, para que eles também um dia possam abrir seus negócios. E aí sim eu tenho uma comunidade que prospera, vão ser só, talvez, uma falsa diversidade. Exatamente. Que é onde eu coloco, eventualmente, pessoas que são diversas, mas numa equação de poder que não é a mesma equação de poder. Não. E também quando muitas vezes nas empresas você tem censos étnicos e o pessoal faz uma contabilidade não qualitativa, mas quantitativa. E eu sempre pergunto, mas em que lugar estão as pessoas negras? Né? Estão em postos de direção? Né? Quantas são e provenientes de que lugar? Como é o processo de recrutamento? Muitas vezes no processo de recrutamento a gente já começa a falhar.
Como se dá o recrutamento por idiomas? Porque a gente sabe que quem é que pode fazer curso de idiomas, não é verdade? Sim. Eu vou publicar agora um livro que se chama Imagens da Branquitude, Presença da Ausência, que eu mostro a presença da branquitude nas imagens. A branquitude é um fenômeno tão forte que a gente, em geral, não nota. A branquitude que nós estamos acostumados, vamos falar aqui do nosso lugar de fala.